E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2022 que fala sobre estática de corpos extensos. E a questão diz o seguinte: tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos e de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso, com uma força F, conforme ilustra a imagem, em que Cm representa o centro de massa da muleta. Continua ali a questão, depois da figura, dizendo o seguinte: mantendo-se a força F paralela à muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical, até o máximo ângulo imediatamente anterior ao de escorregamento. Então fica na eminência ali do escorregamento, denominando o ângulo crítico. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação da direção e do sentido das forças. Aí ele diz ali para mim, o peso, a normal e de atrito. O esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta quando ela atinge o ângulo crítico e aí a gente tem que definir. Então tu percebe nas alternativas que a muleta ela está numa certa angulação, justamente que é a ideia da questão, ela começa vertical, mas vai angulando até chegar nesse ponto crítico e nós temos que botar as forças associadas a essa situação com a muleta nesse tal ponto crítico aí de escorregamento. Como eu digo para todos os meus alunos, algumas questões do Enem não se tratam de saber tudo que tu tem ali, mas sim alguns pontos, e às vezes esses pontos são pontos básicos que a gente trabalha em sala de aula. Então tu vai olhar essa muleta, ela é a mesma em todas as figuras, o que vai mudar são os pontos onde as forças de aplicação estão sendo colocadas na figura. E a gente pode começar analisando essa questão por aquele ponto ali chamado de ponto CM, que a questão chama de centro de massa. Vamos entender o que ele significa. O centro de massa seria o ponto de equilíbrio dessa muleta. Se eu quisesse equilibrar ela na horizontal, eu teria que apoiar ela naquele ponto CM ali, e aí ela ficaria equilibrada. O ponto CM ele é importante para mim quando a gente fala de um corpo extenso, porque é o lugar onde eu vou posicionar a força-peso na hora de fazer a análise. Sempre em corpos extensos a gente coloca o peso no ponto CM, no centro de massa dele. Quando o corpo ele é uma partícula pontiforme ou pontual, a gente não tem essa preocupação do centro de massa porque a gente não liga para as dimensões. No caso de uma muleta, como a gente está tratando uma situação real, a gente precisa colocar o peso exatamente no centro de massa dela, porque ela tem dimensões consideráveis aí nesse problema. E aí só por isso tu já anula duas alternativas, Porque o peso ele é para baixo e ele tem que ser localizado no centro de massa. Então a alternativa A gente poderia tirar, justamente porque ela coloca o peso lá embaixo na ponta da muleta, e a C a gente também pode tirar porque ela coloca o peso no mesmo lugar da A. O peso ele tem que ser localizado sempre no centro de massa do corpo, quando a gente fala de corpos extensos. Então a B, a D e a E apresentam o peso no lugar certo, O peso está no centro de massa dessas três imagens. Agora a segunda força que a gente pode analisar é a força normal, e com essa força a gente matava a questão. Por quê? A força normal, vamos lembrar, é uma força que surge quando o corpo está em contato com alguma superfície. E justamente onde que eu vou posicionar a força normal? No lugar do contato. Então no caso aqui da figura da questão, a normal ficaria exatamente onde a muleta toca no chão. Olhando as alternativas ali, olha a alternativa B, a normal ela está no centro de massa, isso está errado, ela teria que estar aqui no ponto de contato, então a gente já anula B. E se tu olhar D, tu tem a mesma situação, a normal no centro de massa, a normal sempre fica no ponto de contato, que seria no chão aqui, onde a muleta toca o chão. A D também sai fora. E a gente fica então com a alternativa E, que justamente mostra para mim essa força normal sendo colocada no ponto de contato de maneira correta ali para cima, de forma oposta ali ao solo, como se fosse a sustentação então do solo. E aí para complementar nós temos o atrito que é para trás e nós temos a outra força ali. O atrito para trás a gente consegue explicar entendendo o seguinte, como ela está inclinada naquela direção ali, o que a gente sabe? A gente sabe que essa muleta ela vai ter uma
eminência de deslizamento, ela vai estar quase deslizando para esse lado. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui, ó, para esse lado. Se tivesse escorregadio o solo, é fácil de entender que essa parte da muleta escorregaria nesse sentido e nessa direção. Vamos lembrar que o atrito ele é uma força contrário ao arraste dos corpos, ao deslizamento dos corpos. Como o corpo ele tende a deslizar para a esquerda nesse caso, então a força de atrito ela tem que ser para a direita, que é o que a gente tem ali naquela figura. Tá? Então a força de atrito também está bem coerente. E a força F, né, a própria questão já me disse como que ela tinha que ficar, quando a questão diz assim, ó, mantendo-se a força F paralela à muleta. Foi algo que eu não destaquei ali, deixei para vocês pensarem, mas agora eu estou destacando. Então a força F, ela tem que ficar paralela à muleta. O que é paralela? Né? Na mesma direção. Conforme a muleta vai mudando a angulação, a força F vai acompanhando essa direção, essa angulação. Beleza? Então com isso a gente fica realmente com a alternativa E, que seria a resposta para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!